A gente se despede do esporte e segue por aqui com as notícias da nossa região. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao seu Jornal da Hora do Almoço. Falando nisso, inclusive, você está aí na sua hora do almoço, está no momento da refeição ou ainda está no preparo, está aí fazendo, cozinhando. Ou para você também que está na pausa do trabalho, né, naquela horinha de pausa para o almoço. Ó, de todo jeito, fica aqui com a gente também, hein? Hoje é quarta-feira, meio da semana, e para você que está pensando já na sexta-feira, bora passear lá pelo litoral? Olha só, imagens ao vivo da praia de Camburi, em São Sebastião. Essa praia é linda demais, viu, gente? Ó, agora bora seguir por aqui, juntos, até a 13h. A polícia segue investigando o caso das duas clínicas que foram fechadas, acusadas de falta de tratamento médico. Isso foi em Tremembé. O proprietário foi preso ontem em flagrante por suspeita de cárcere privado. O Lucas Rodrigues fala ao vivo com a gente e tem mais detalhes desse caso que a gente mostrou, inclusive, Lucas, em primeira mão no Brasil Urgente Vale com Cláudio Nicolini. Você também que está a par dessa história toda, né? Explica pra gente então sobre as investigações, o que está sendo feito. Boa tarde para você. Oi, Fernanda, uma ótima tarde para você, muito boa tarde também para quem nos acompanha aqui no Band Cidade Primeira Edição. Informação trazida com exclusividade aqui pelo jornalismo da TV Band Vale no Brasil Urgente Vale. Essas duas clínicas de recuperação aqui em Tremembé que foram fechadas, Fernanda, após aí uma ação do Ministério Público Estadual com apoio da Polícia Civil aqui de Tremembé e outros órgãos também, a Prefeitura da cidade atuando também nesse trabalho. Bom, Fernanda, o proprietário dessa clínica, um homem de 61 anos, como você comentou, ele foi preso ontem em flagrante após esse trabalho de investigação, mas foi solto no final do dia após a audiência de custódia. O Ministério Público Estadual tinha solicitado a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, mas o juiz não viu aí indícios de que este homem, este proprietário da clínica, causaria aí problemas à ordem pública. Por isso, ele foi solto, mas com algumas medidas cautelares que a gente vai falar sobre isso já já. A operação aconteceu nessa última segunda-feira. Duas clínicas de reabilitação, uma aqui no centro de Tremembé, uma clínica feminina, e uma clínica masculina ali no bairro do Aterrado, foram fechadas. Pelo menos 50 pessoas, 50 pacientes que estavam internados aí nessas clínicas relatam situações de abuso, situações de maus tratos, de falta de estrutura e até mesmo de sequestro e cárcere privado, Fernanda. Boa parte desses pacientes, a grande maioria deles, era levada até essas clínicas sem o consentimento. Os familiares, os parentes colocavam esses pacientes dentro dessas clínicas de reabilitação sem o consentimento deles, né? Eles eram levados de forma involuntária. Por isso, então, o proprietário da clínica está respondendo aí pelos crimes de sequestro e cárcere privado. A ação do Ministério Público, Fernanda, foi desencadeada após o MP receber aí algumas denúncias, justamente sobre essa questão de maus tratos. De acordo, então, com as informações que foram apuradas aí pela nossa equipe de jornalismo, o homem de 61 anos, proprietário da clínica, que foi preso, ele foi solto após a audiência de custódia no final da tarde de ontem, segue solto e a Prefeitura de Tremembé segue dando apoio aí a essas 50 vítimas, esses 50 pacientes que estavam internados aí nas clínicas masculina e feminina. O caso, Fernanda, segue em investigação e corre sobre segredo de justiça. Eu volto com você. Lucas, vários pontos aí nessa história, né? Mas a polícia está em cima, então, tem essa investigação. Obrigada pelas informações, deu para a gente ter ideia realmente de tudo que está acontecendo, de tudo que houve aí desde segunda-feira, então, que a gente está passando aqui nos nossos telejornais, na programação também. Obrigada, bom trabalho para você, viu? Boa tarde. A gente segue por aqui porque em Caçapava a Polícia Civil faz uma operação contra furtos e roubos de motocicletas e tráfico de drogas no bairro Pinos Iraguaçu. Segundo a Iriguaçu, né, gente? Corrigindo aqui. Segundo a última atualização, um adolescente foi apreendido por receptação de uma motocicleta. No total, 35 agentes e 14
12 viaturas estão envolvidas. E olha só, em São José dos Campos, uma operação da Polícia Civil encontrou uma refinaria de drogas na cidade e há registro de presos. Mais informações sobre esses casos no Brasil Urgente Vale a partir de 5h30 da tarde. Agora, olha só esse caso, que absurdo. Uma mulher foi presa na tarde de ontem por agredir o cachorro do filho até a morte em Caraguatatuba. A polícia foi chamada e, ao chegar no local, viu o animal na calçada, já sem vida, com o focinho quebrado e o rosto coberto de sangue. As imagens são fortes, olha aí, a gente não mostra isso por aqui. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher confessou que teria matado o animal por raiva do filho. O filho tentou impedir a prisão da mãe e foi preciso o uso do taser 2 vezes para conter o homem. A mulher foi levada para a delegacia e teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva pelo crime de abuso a animais. A gente fala agora de emprego, mudando de assunto por aqui. Você sabia que os supermercados costumam ter vagas disponíveis, mas enfrentam dificuldades em contratar profissionais? Pois é, um levantamento da Associação Paulista de Supermercados apontou que há 35 mil vagas no estado de São Paulo, um cenário que também acontece aqui no Vale do Paraíba, onde quase 2.000 vagas estão em aberto. Dentro de um supermercado existem diversas funções: no caixa, na padaria, no açougue e no controle de estoque. Nem sempre é preciso ter experiência para começar a trabalhar por aqui, mas os supermercados estão tendo dificuldades para contratar. E neste supermercado, que fica aqui na zona sul da cidade de São José dos Campos, existem 75 vagas de emprego. Nesta unidade, o quadro de funcionários é de 440. Hoje as pessoas têm a opção de trabalhar remotamente de casa, quer ficar ao lado da família. Você tem a opção também de trabalhar com aplicativo. Também as pessoas também têm a oportunidade de ser empreendedor, né? Com essas novas tecnologias, de abrir seu próprio negócio. Um levantamento feito pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, revela que atualmente há 34,5 mil vagas abertas em todo o estado de São Paulo. É a mesma dificuldade que outros setores de atividade também enfrentam. O comércio em geral, os serviços em geral, a indústria também. Então, nós estamos com a dificuldade de reposição e ocupação de algumas vagas. E para esta especialista em recolocação profissional, o mercado vem mudando nos últimos anos e os candidatos precisam aproveitar as oportunidades e ingressar no mercado. E as empresas, em contrapartida, devem oferecer mais benefícios e treinamentos. Oferecer, de repente, horários flexíveis, aumentar, de repente, aí, mais escalas de trabalho e o profissional, o jovem, até mesmo a pessoa que tem 60 a mais, estar disposto também a aprender e mostrar ali logo na entrevista que é um perfil comprometido, flexível. O setor ele cada vez mais tem diminuído as exigências de entrada, né? Ou seja, diminuído as barreiras de captação de novos trabalhadores e, por outro lado, tem investido em formação. A qualificação também, né, gente, que a gente sempre comenta por aqui, a importância de buscar esse conhecimento. Em Jacareí, o corpo de um idoso de 65 anos foi encontrado dentro de uma casa no bairro Parque dos Príncipes na noite de ontem. A guarda municipal foi acionada depois dos vizinhos sentirem um cheiro forte vindo do imóvel e informaram que a vítima não era vista há cerca de 10 a 15 dias. Foram pedidos exames ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita. Ainda em Tremembé, vocês lembram do atentado que teve em um assentamento do MST logo no início de janeiro? Na época do caso, 2 pessoas morreram e 6 pessoas ficaram feridas. Moradores do assentamento Olga Benário relataram que ouviram novos disparos de arma de fogo no local. A Secretaria de Segurança Pública informou que um homem procurou uma delegacia para contar sobre os disparos que teriam acontecido na madrugada do último domingo. Essa notícia está lá no nosso portal bandvale.com. E, claro, a polícia continua a investigar esse caso. O Brasil Urgente Vale recebeu ontem o prefeito de Jacareí, Celso Florencio. Isso na série de entrevistas que temos mostrados aqui no Band Cidade, né?
Olha, o gestor anunciou e deu detalhes de como será o novo hospital municipal, que terá cerca de 120 leitos. Tudo isso com exclusividade. Vamos ver o trechinho da entrevista? Então a gente já espera licitar já esse ano e começar as obras esse ano do Hospital Municipal. Esse é um avanço gigante que a gente começa a dar na saúde pública do município, porque o município deixa de ter apenas a Santa Casa como referência, e essa a gente sabe que a Santa Casa, mesmo prestando um ótimo serviço ao jacariense, não tem mais tamanho para o tamanho da cidade. A cidade cresceu muito e hoje falta leito na Santa Casa. Quantos leitos devem ser? O que o senhor já pode adiantar? 120 leitos, 20 leitos de UTI, vai ficar na região central, são 10 mil metros quadrados de área construída, espaço para clínica, para exames, estacionamento. Então a gente vai dar um salto muito grande de qualidade para o município de Jacareí com a construção desse novo hospital. Então, mas enquanto essa construção ela vai se viabilizando, e a gente sabe que uma construção de um prédio de 10 mil metros quadrados demora em torno de 2 anos, né? Então a gente precisa ajudar a nossa Santa Casa a cuidar dos jacarienses durante esse período. E é isso que a gente está fazendo em parceria com a Irmandade. E hoje tem mais, viu? Nesta quarta-feira, Cláudio Nicolini recebe ao vivo no Brasil Urgente Vale o prefeito de Lagoinha, José Guilherme, conhecido como Zeca. O programa começa às 5h30 da tarde e você pode acompanhar aqui pela TV ou também pelos nossos canais na internet, no YouTube ou no portal bandvale.com. A Embraer anunciou hoje que a aeronave Super Tucano foi escolhida como nova plataforma de vigilância e proteção do Serviço Nacional Aeronaval do Panamá. Agora o país é o 8º da América Latina a escolher a aeronave. O Super Tucano é usado para diversas missões, como controle de atividades ilícitas, monitoramento de fronteiras, reconhecimento e treinamento avançado. A Justiça condenou a ex-prefeita de Campos do Jordão, Ana Cristina Machado César, e o ex-secretário Tércio Laurelli em uma denúncia envolvendo acusação de crimes da Lei de Licitação. A denúncia foi recebida em 2018 e a pena é de 14 anos de reclusão e 44 dias multa. A defesa dos dois foi procurada e a gente aguarda um retorno. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Intervalo agora no Band Cidade. No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo. A gente faz uma parada em Ilhabela antes, viu? Nesse ponto aí que a gente está observando, costumam ficar os cruzeiros. E olha, essa temporada tá bombando, viu? Segundo a Prefeitura, neste último fim de semana, 2 importantes escalas de cruzeiros pararam na cidade. Turistas do mundo todo passando pela maravilhosa Ilhabela. Que demais! Eu volto logo logo, hein? Não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. Nativa. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas.
Estamos de volta. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data de conscientização e de mais atenção para quem está no espectro do transtorno. E o diagnóstico tardio é um dos desafios da condição. Durante anos, o Ricardo enfrentou dificuldades na socialização, na rotina, no trabalho, mas só em novembro do ano passado descobriu o motivo. Ele é autista. O diagnóstico veio de forma tardia, mas trouxe respostas para uma vida de questionamentos. Um ano atrás eu comecei a suspeitar, 1 ano e meio mais ou menos, porque meu filho mais novo é autista e eu tinha uma identificação muito grande. Eu falei, opa, peraí, acho que isso aqui parece bastante comigo e tal, acho que me descreve também. O laudo ajudou o engenheiro a se compreender melhor e ainda fortalecer os laços com o filho de 5 anos. Em algum sentido é muito libertador, aproximar e entender melhor e transformar a vida dele em algo muito menos sofrido. Durante muito tempo, o autismo foi considerado uma condição infantil, mas hoje sabe-se que o diagnóstico pode ser feito durante a vida adulta. A questão é que alguns sinais eram confundidos com ansiedade, timidez ou outros transtornos, o que dificultava a identificação. Tem que ser feito clínico, é um diagnóstico clínico, é o médico que tem que avaliar a parte clínica e também os diagnósticos diferenciais, porque às vezes se sobrepõem, né? Existem comorbidades que sobrepõem sobre o diagnóstico do autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas no mundo sejam autistas, sendo cerca de 2 milhões no Brasil. Abril é um mês dedicado à conscientização sobre o espectro. Tomar conhecimento de uma doença é complexo. Então, muitas vezes a pessoa cresceu tomando conhecimento de que, de fato, tem características autistas e ela mascara sintomas. Se eu não gosto de contato social, eu vou começar a me forçar a fazer isso. O Fernando foi diagnosticado com autismo há 3 anos, quando atingiu a maioridade. Com suporte adequado, tem sido mais fácil encarar os desafios do dia a dia. Eu tenho me sentido bem mais confiante, mas ainda assim um pouco tímido. Eu aprendi a lidar com o preconceito. Mais do que uma data, o mês de conscientização é um chamado para olhar com mais atenção para essas pessoas, já que a falta de informação ainda é a maior barreira para o diagnóstico. Dentro de um consultório, nós vamos ensiná-lo, inclusive, a como ser uma pessoa comum, que é uma pessoa comum, necessitando de algumas adaptações e conseguindo levar a vida normalmente. Assunto importante para a gente discutir, né, gente? Olha, mudando de assunto, o dia amanheceu bastante nublado aqui no Vale do Paraíba. Vamos ver como que está então o céu agora em São José dos Campos, a maior cidade da região. Olha só, o céu limpinho, clarinho, poucas nuvens ali no céu, não é mesmo? Gente, tempo instável, esfria, faz um sol danado, depois, né, tem aquela chuva, a gente tem que ir se adaptando ao longo do dia. A gente confere agora como é que ficam as temperaturas para a tarde de hoje. Os detalhes na previsão do tempo com a Aline Araújo. Olá, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos ter uma trégua nos volumes excessivos de chuva nesta quarta-feira, mas ainda com a atuação de instabilidades atmosféricas que vão trazer pancadas para praticamente todas as nossas cidades, com volumes menos expressivos, exceto nas áreas em azul mais escuro do mapa, ainda podendo ocorrer chuvas acompanhadas de temporais, mas já adiantando, as condições devem mudar nos próximos dias com a chegada de mais uma frente fria. Não vai derrubar muito as temperaturas, mas vai trazer chuva bem volumosa e também acompanhada de temporais, portanto já fica o alerta, teremos chuvas mais extremas na quinta e na sexta-feira. As temperaturas máximas serão de 28 graus em Lagoinha, 27 em Santo Antônio do Pinhal e também em São Sebastião. Vamos ter uma tarde com chuvas e temporais em várias cidades aqui do Vale, como, por exemplo, Cachoeira Paulista, 29 graus, 26 em Cunha e 30 graus em São José dos Campos. Falando agora sobre o litoral, vamos ter uma tarde de mar calmo com ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento que não vão ultrapassar 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Bora para as mensagens do nosso WhatsApp, o 997168021. Você aí de casa que está junto com a gente já participou? Ó, se ainda não, aproveita e manda o seu recado, hein? Bora bater um papo por aqui, então? Vem com a Belo, bora lá, vem, vem. O Eduardo de Jacareí, que tá marcando presença, hein, Eduardo? Tô gostando de ver. Olá, Fernanda, cada dia
Gostamos mais de acompanhar as notícias com você. Obrigada pelo carinho, Eduardo. Continue, hein? Agora a Rose de Cunha. Fernanda linda, é você, Rose. Tudo bem? Tudo jóia e com você? Seu jornal é ótimo. Ficamos sabendo de tudo o que acontece aqui no Vale do Paraíba e região. Abraços. Outro para você, Rose. Bom demais ter a sua companhia, viu? Agora o Daniel de Jacareí. Boa tarde, Fernanda e toda a equipe do Band Cidade. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Obrigada, Daniel, pela sua companhia. Acho que é a primeira vez que estou te vendo por aqui também, hein? Gostei. Temos mais uma mensagem? Da Leandra de Guaratinguetá. Leandra, acho que você é nova por aqui também, hein? Vamos ver? Bom dia! Primeira vez vendo vocês e estou amando. Opa, Leandra, obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Bom demais ter vocês aqui, hein, gente? Gente nova chegando também a toda hora, todo instante. Olha, agora oportunidade para você que quer ser um voluntário. A Defesa Civil de Taubaté abriu vagas para serviço voluntário na cidade. Para quem tiver interesse, vão ser oferecidos treinamentos. Os voluntários vão poder atuar de diversas formas, como apoiar em situações de desastres naturais, conhecimento das áreas de risco, suporte de logística humanitária e contribuição em atividades de acordo com a área de conhecimento. O trabalho é regulamentado como voluntário e não tem carga horária fixa obrigatória. O serviço tem duração de 1 ano e pode ser prorrogado. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário que está disponível no site da Prefeitura de Taubaté. A gente vai para uma pausa rapidinha aqui no Band Cidade, mas não sai daí não, viu? Porque no próximo bloco tem uma reportagem para lá de curiosa e interessante. Você já pensou em viajar e pagar seus custos com uma moeda digital? Como o Bitcoin, por exemplo? Pois é, daqui a pouquinho a gente mostra, hein? O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades. Band Cidade está de volta e em São José dos Campos, a 4ª edição do Food Vale promove a troca de informações e experiências entre produtores e fornecedores do setor da gastronomia. E ontem teve ainda a participação de um ex-Masterchef. Olha só que demais. Bolo personalizado com o nome do evento. As famosas balinhas de coco no formato de ovos de Páscoa. Kátia é confeiteira da cidade de Jacareí. Está gestante de 9 meses. Mesmo assim, não perdeu a oportunidade de estar na feira. Expor mais o nosso trabalho, as pessoas podem degustar os nossos produtos, né? Como a gente trabalha, os ingredientes. Já a Surama trabalha com embutidos. Para ela, a feira é uma oportunidade para apresentar os produtos para a região. Troca muita experiência, é muito bom. A qualidade dos produtos das outras pessoas. Thaís é chefe de cozinha. Ao todo, 9 chefes estão participando do evento. Levar conhecimento, capacitação para pessoas que trabalham em bares, restaurantes, hotéis, palestras acontecendo, workshops de culinária e exposição de produtores regionais. O Fórum de Empreendedores e Profissionais de Alimentação do Vale do Paraíba é promovido pelo Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região, os senhores. É uma oportunidade onde a gente junta
fornecedores, produtores, palestrantes, pessoas que tem assim, bastante gente que tem muita informação para passar. Raul Lemos, finalista da segunda edição do MasterChef, participou do primeiro dia do evento e fechou a programação do dia com uma palestra sobre criatividade no cardápio. Como você consegue faturar melhor tendo criatividade através do cardápio, ter processos diferenciados, você pode ter métodos de cocção. E é claro que ele falou um pouco sobre a participação no MasterChef e a importância do programa para o cenário gastronômico. Hoje o mercado de gastronomia não é nada sem o MasterChef e o pessoal da Band pode falar que é responsável por isso. E nesta quarta edição do Food Valley, mais de 600 pessoas se inscreveram somente no primeiro dia. São mais de 40 expositores participando do evento e 12 palestrantes. E o melhor, a entrada é de graça. Quanta coisa a gente não sabia que existe de legal na nossa região. Os produtos são de excelente qualidade. Muito bom, hein? E hoje, o segundo dia do Food Valley começa agora à tarde na rua Henrique Dias, número 1000, em São José dos Campos. Agora você já pensou em viajar e pagar os custos com uma moeda digital? Não precisar de cartão de crédito ou de débito? Pois é, isso já é realidade em Santo Antônio do Pinhal. Por lá, o Bitcoin é aceito em mais de 70 comércios. Perto da placa do Pix, já tem outra que chama a atenção, a do Bitcoin. Pagar com a criptomoeda já é uma realidade em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Desde novembro do ano passado, o município aderiu às transações digitais. A Pousada e o Spa do Pedro foram os primeiros estabelecimentos a aceitar esse tipo de pagamento. Como trazer diferentes pessoas, né? Porque o nicho do Bitcoiner, né, como assim a gente é chamado, pessoas que preferem usar Bitcoin do que uma moeda fiat, ele é muito grande. Primeiro que ele é descentralizado e é uma moeda limitada, que é totalmente o contrário da nossa realidade hoje, do nosso governo ou do funcionamento do sistema financeiro. A iniciativa surgiu a partir de uma inspiração na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, referência mundial no uso de Bitcoin. Aqui na região, o projeto tem crescido rápido, tanto que o município já aparece no Guia Internacional da Criptomoeda. Estavam em São José dos Campos, que vinham para Buenos Aires e tiveram uma escala e viram no Bitcoin Map, que é o tipo Google Meu Negócio do Bitcoin, vieram até aqui para poder usar o Bitcoin. A comunidade do Bitcoin é muito forte, ela é muito unida, né? Então o pessoal vai onde tem, que é um nicho de turistas que nós estamos virando também. O Bitcoin está cada vez mais presente no dia a dia da cidade. Por aqui, são 74 estabelecimentos que aceitam a moeda digital, desde restaurantes, cafés e até casas de rações como essa daqui. Hoje, o cliente pode pagar em dinheiro, cartão e até com criptomoedas. A forma de pagamento do Bitcoin tem começado a ser conhecido, tem começado a crescer. Ainda não é um principal meio de pagamento na qual eu recebo, porém eu creio que um dia pode se tornar. Aceitar Bitcoin no comércio local parece um passo ousado, mas a verdade é que o processo é bem simples. Os estabelecimentos não precisam da maquininha, basta um aplicativo no celular para realizar as transações. Na cervejaria da Melissa, a adesão tem sido positiva. Um novo comércio aqui para a cidade, né, que vai atrair bastante clientes, eu falo por essa área mesmo, dos bitcoins. Então eu acho que vai ser bem bacana aqui, tanto para Santo Antônio como para a gente de cervejaria. E não são só os negócios grandes que estão entrando nessa onda. Até a quitanda da cidade aceita o pagamento com a criptomoeda, mostrando que a tecnologia já faz parte da rotina dos moradores. Eu sempre fui curioso, então achei que o pessoal ia aceitar também bem, os clientes meus também. Depois que a gente colocou a plaquinha ali, veio, sempre aceitou, queria saber como é que funciona, tudo, fica perguntando. O movimento tem atraído turistas interessados em economia digital, além de visitantes habituais da região. A expectativa é que o Bitcoin se torne um diferencial para o turismo local. O turista de Bitcoin, geralmente, ele tem um ticket médio bom, ele é uma pessoa que viaja, são jovens que gastam o seu dinheiro, e por que não trazer eles para Santo Antônio? Então, a ideia nossa é trazer a associação para dentro desse projeto para que os nossos associados possam ter o suporte que o Bitcoin Mantiqueira dá e fomentar o turismo de ticket médio bom dentro da cidade. Uma inovação que transforma o pequeno município em um ponto de referência para quem vê no Bitcoin o futuro das transações comerciais. O Bitcoin é um diálogo mundial. Eu acho que a ideia é justamente essa, trazer essa realidade para Santo Antônio do Pinhal com a motivação que Santo Antônio seja reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então essa expansão
publicitária através da moeda, do Bitcoin, isso vai fazer uma diferença muito grande para a cidade. Muito curioso, né, isso tudo. Parece que é um universo que está longe, distante, mas não está, não. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima tarde para você, viu? Amanhã, 12h30, eu tô de volta. Agora quem chega por aqui para alegrar a nossa tarde é o Lucas Sanseverino, do Falando Nisso. Oi, Lucas, uma ótima tarde para você. Tudo bem? Estamos iguais, assim, parecidos? Tom sobre tom? Sim, deixa eu dobrar minha perna aqui. Essa blusa acho que é meio cinza também, ou é branca? Na verdade, a luz aqui que tá meio estranha, amiga, porque ela é branca. Ah, viu? ela é branca? Eu tô vendo Mas a meio calça cinza. é cinza, a calça é cinza. É que às vezes a luz da TV engana. Sabia que um dia eu tava conversando com uma senhora, aí ela tava querendo saber o nome de um médico que tinha vindo no programa. E ela falava assim, você tava de azul. Aí o azul... Ela contando o assunto, assim, não, mas acho que nesse dia eu tava de verde. E essa cor azul e verde, né, tem aquele azul piscina. Sim, e que o é verde parecido. Nossa, todo mundo fica, né? Pra mim isso é azul, pra mim isso é verde. Mas engana na TV a cor, né? É engraçado isso. Debate das cores. É, mas é mesmo, muda bastante. Um beijo pra você, viu? Um beijo, obrigado pelas informações de hoje, toda a equipe do jornalismo também. E você também pelo seu trabalho. Um bom trabalho, eu sei que continua pra você. E um beijo, minha amiga. Pra você.